minutos para a manifestação de representante da Associação de Moradores do bairro Parada Cristal. Passo a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício número 794/2024. A vereadora e os vereadores que o presente subscrevem, observadas as disposições regimentais, solicitam espaço de acordo de lideranças da sessão ordinária do dia 26 de novembro de 2024 para a Associação de Moradores do bairro Parada Cristal, que será representada pelo senhor Otacílio Mário Rosa, presidente da AMOB, para exposição das demandas da comunidade. Atenciosamente, vereadora Rose Frigeri, Felipe Grêmio Maier, Zé D'Ambros, Juliano Valim, Omir Cadori, Rafael Bueno, Renato Oliveira e Velocino Ex. Era isso, senhora presidente. Obrigada, vereador Felipe. Solicito, então, a vereadora Estela Balardim, que acompanhe o representante da AMOB Parada Cristal até a tribuna para a manifestação pelo tempo de até 5 minutos. Ok. Bom dia a todos. Como já apresentado, me chamo Otacílio, sou presidente da AMOB Parada Cristal. Quero dizer da satisfação imensa de estar aqui nesse espaço de democracia, onde ocorre de fato, né, esse espaço onde se faz democracia. Quero saudar a vereadora Estela, que possibilitou esse espaço, a gente estar aqui. E, em nome da presidente, saudar os demais vereadores e vereadoras presentes. Como eu já falava, é muito interessante, é muito importante a gente poder estar aqui. Pena que esse espaço tão grande, né, ele que é público, né, poucas pessoas fazem ocupação desse espaço. A gente traz aqui um pouco das demandas que a gente tem da Parada Cristal. E quando falo de Parada Cristal, a gente não fala só de Parada Cristal que nós temos hoje. A Parada Cristal é um bairro de mais de 40 anos. Hoje a gente tem bairros arredores e vem crescendo numa constante muito, muito grande nos arredores. Loteamentos novos, a gente tem Parada Cristal, Balardim, Parque dos Pinhais, Santa Rita, tudo num aglomerado próximo. Isso forma um público de mais de 2.000 famílias, né? Então, as situações que eu vou colocar aqui, basicamente, são semelhantes com os pedidos dos outros bairros. A gente já teve a oportunidade, no dia 24 de outubro do ano passado, de apresentar algumas demandas no Fala Caxias, né, colocando a situação do que vem ocorrendo no bairro. Não é diferente de todo o município, né? A gente fala aqui de melhoria de ruas, né? A gente precisa, hoje a gente tem no nosso bairro a rua principal, onde passa o transporte público, né, que leva as nossas crianças para a escola também, em estado precário. A gente fez algumas imagens, acho que não deu de estar colocando aqui no momento, mas as imagens assim, ó, essa aqui é em frente à casa do nosso colega Baltazar, né, a rua Valdemar Antônio Possebon, um rompimento que não tem condições de transitar carro praticamente. A metade da rua não se passa, tem que passar pelo lado na contramão. E temos problemas, redes de esgoto que estão trancadas, estão entupidas. A gente tem conversado com o subprefeito Chico, né? E tem uma dificuldade, a gente teve na Secretaria de Obras esses dias, tem uma dificuldade de tubulação. Acredito que já esteja sanado isso, da questão da disponibilidade de material, acredito que logo esteja sendo feito. A gente fez também a questão da iluminação pública, né? A gente ainda tem algumas demandas, né? Já foram feitas ali um pouco antes da eleição, foi dada uma passada, né? Mas a gente tem alguns pontos ainda que falta, né? Falta a iluminação. Temos também aqui a questão da iluminação. Isso foi ontem à noite até, na frente da Igreja Católica, né? Falta. E tem outras ruas também que faltam também. A gente levanta aqui também a questão
nós temos paradas de ônibus que precisam de reparos. As crianças, no tempo de chuva, parada de ônibus tem que ficar de guarda-chuva debaixo. Nós temos um processo da regulação fundiária também. O bairro vem desde 2015 fazendo um processo de regularização. Agora, nos últimos períodos, tem andado, né? Eles estão fazendo as emissões agora de documentação para a emissão das matrículas. Mas ainda esse processo se arrasta desde 2015, e onde algumas pessoas, até na questão de documentação, me chamou a atenção, e eles se recusam. A gente não acredita mais, né, que vai acontecer, né? Mas o processo devagar está andando. E a gente quer fazer também uma colocação, não está no relatório, vou deixar o relatório aqui depois, uma preocupação que vem com relação ao transporte público escolar. O transporte público escolar, sempre no começo do ano, a gente tem questão de filhos e filhas que não se enquadram, não se encaixam. Nós temos fatos de pais que até hoje, passou um ano e estão levando os filhos de carro para a escola, sendo que o transporte passa acessível. Então, que os colegas estejam atentos a isso. A gente faz 2 pedidos. Na questão da água, a gente teve, com a questão das grandes chuvas, nós estamos num bairro alto e pedimos a instalação de uma caixa comunitária de água. E uma unidade básica de saúde que possa atender esse número de pessoas. Que hoje nós estamos atendidos pelo Dourado. O Dourado atende 49 mil pessoas. Então, superlota, e onde muitas pessoas acabam ficando a desejar nesse ponto. Muito obrigado. Muito obrigada ao presidente Otacílio. Nós seguimos aqui, passando imediatamente à ordem do dia.